É uma síndrome que pode gerar até 500 convulsões num dia. O Guilherme chegou a 300 num dia só. E depois disso ele começou a tomar medicações para crises convulsivas. O Via Legal de hoje mostra as novidades envolvendo o uso do canabidiol, remédio extraído da maconha. A Justiça determinou que o poder público forneça o medicamento a um paciente de São Paulo. A venda da substância não é permitida no Brasil, mas ela foi retirada da lista de produtos proibidos pela Anvisa. Esta edição do programa também fala sobre a aposentadoria especial. No Rio Grande do Sul, comissários de bordo garantiram o direito ao benefício. O Via Legal começa agora. Morar praticamente de graça, sem precisar comprar o imóvel e nem pagar aluguel. Essa possibilidade está prevista em lei. Trata-se de um benefício que pode ser usado por servidores públicos ou funcionários do governo que não trabalham nas cidades de origem. Em Brasília, onde estão concentrados os órgãos federais, não faltam apartamentos destinados exclusivamente para esse fim. Mas, em alguns casos, a dificuldade está em retomar o imóvel funcional, quando o morador perde o direito a esse tratamento diferenciado. Ex-agente administrativo da Polícia Federal, Evaldo mora neste imóvel funcional desde 1985. O apartamento de 4 quartos tem 140 metros quadrados e fica em uma área nobre de Brasília. Pelas regras do Patrimônio da União, o servidor público deveria ter desocupado o imóvel quando se aposentou há 22 anos. Como a ocupação está irregular, o lugar não passa por qualquer tipo de manutenção desde 1993. Eu estava na justiça para comprar. Evaldo não é o único. Em vários bairros do Distrito Federal há casos de servidores que permanecem nos imóveis sem ter esse direito. Tem até mansão no Lago Sul ocupada irregularmente há uma década. Neste edifício de alto padrão, a viúva de um ex-servidor do Banco Central vive há 28 anos, apesar das intimações para deixar o local. Em todos os exemplos, os ocupantes pagam, além da conta de água e luz, apenas uma taxa de uso, com valor inferior ao que seria cobrado se pagassem aluguel. Os bens do Poder Executivo estão sob a responsabilidade da Secretaria do Patrimônio da União, que é subordinada ao Ministério do Planejamento. Dos 544 imóveis, 70 têm a ocupação contestada na Justiça e em 13 a ordem de saída dos moradores já foi dada. As regras para o uso do patrimônio da União estão neste decreto de 1993. O direito de uso acaba quando o ocupante for, entre outros casos, exonerado ou dispensado do cargo em comissão, tirar licença para tratar de assuntos pessoais, comprar outro imóvel na mesma cidade, se aposentar ou morrer. O morador é responsável pela manutenção e conservação do imóvel, que não pode ser alugado ou emprestado para terceiros. O prazo para a desocupação após o fim do direito de uso é de 30 dias. Em todos os casos mostrados no início desta reportagem, a permanência dos moradores foi contestada na Justiça. No Tribunal Regional Federal da Primeira Região, as decisões foram favoráveis à União. O relator dos processos, desembargador federal Souza Prudente, ordenou a desocupação imediata dos imóveis. O servidor, que não é mais servidor público, porque romperam o vínculo, como previsto em lei, com a administração pública, agora, continuando no imóvel funcional, aqui não tem direito. Ele é um simples esbulhador civil. Portanto, se justifica a ação de reintegração de posse. Esbulhador é o nome dado a quem pratica o crime de se apropriar irregularmente de um bem. Pela decisão da Justiça, os condenados terão ainda que ressarcir os cofres públicos. O valor da indenização será calculado com base no preço de mercado do aluguel e de acordo com o período de ocupação irregular. Em casos como estes, a justificativa é sempre a mesma.
Os moradores alegam ter direito de compra do imóvel. É que uma lei do então presidente Fernando Collor dava direito de alienação a quem vivia em imóveis funcionais antes de 1990. Mas o prazo para que isso fosse feito já acabou, segundo o relator dos processos. Dizer que não desocupa o imóvel porque está tentando adquiri-lo, porque em tese teria direito de comprá-lo. Ora, se o servidor teria direito de comprá-lo, por que não comprou? Ou perderam o prazo, ou não tem direito algum. Quem descumprir a determinação terá que pagar multa de R$1.000 por dia. Evaldo já prepara a mudança. Em poucas horas, terá que deixar o imóvel. Já estou com a mala arrumada. Estou indo embora. Procurando outro canto para morar. O assunto agora é a aposentadoria especial. Você sabe o que é o benefício e quem tem direito a ele? Trabalhadores que desempenham atividades em condições prejudiciais à saúde devem ser compensados pelo risco que correm. E a forma encontrada pela Previdência é permitir que eles parem de trabalhar mais cedo. Nesse processo, a dificuldade enfrentada pelo próprio INSS é definir quais profissões fazem parte dessa lista. Para o Instituto, os comissários de bordo, por exemplo, não têm esse direito. Mas no Rio Grande do Sul, a categoria decidiu brigar para fazer parte do grupo de segurados especiais. Em 35 anos de profissão, seu Vilmar acumulou 22 mil horas de voo. Como eu digo, está no Código Brasileiro do Ar. A função do comissário de voo é segurança, conforto e bem-estar do passageiro. A última vez que trabalhou como comissário de bordo foi há 19 anos. Mas ele conta que os efeitos de tantas viagens são sentidos até hoje. E nós temos os efeitos das velocidades 700, 800 km por hora. Então isso realmente coopera para que nós tenhamos algumas dificuldades de saúde. Maria também era comissária, mas no caso dela, o trabalho deixou como herança a osteoporose, doença que causa a degeneração dos ossos. Tenho no lado direito um fêmur e osteopenia na coluna, mas ela é fraquinha. Médicos do DAC haviam feito uma pesquisa em relação a isso e ela chegou à conclusão que só poderia ser dado pela aviação que teria me ocasionado isso. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz chegou a uma constatação ainda mais preocupante. Entre os profissionais da aviação, a incidência de câncer é mais alta que a registrada em pessoas que atuam em outras atividades. Foi por causa de problemas parecidos que uma ex-comissária de bordo entrou com uma ação na Justiça pedindo o direito à aposentadoria especial. Ela alegou que a exposição frequente à alta pressão atmosférica provocou danos à saúde. O argumento foi aceito e levantou a discussão sobre os riscos envolvendo a atividade. Por videoconferência, conversamos com o juiz relator do processo. O magistrado explica que, para conceder o benefício, levou em conta uma questão técnica. É que o ambiente no interior das aeronaves é semelhante ao de uma câmara hiperbárica, ou seja, é mantido em condições artificiais. Na verdade, o que existe é que existe hoje na legislação, no decreto, a menção às câmaras hiperbáricas, ao trabalho dentro de câmaras hiperbáricas, como fundamento para a incidência do agente pressão como fator de especialidade. O que nós fizemos, o que nós decidimos, foi que se poderia comparar, ainda que não se trate exatamente da mesma coisa. As reclamações são muitas. Apenas essa advogada atua em 700 processos movidos por ex-comissários contra a Previdência. Existe uma incidência alta de câncer. Nas comissárias, câncer de mama, câncer de ovário. Nos comandantes, câncer muitas vezes no cérebro, né? Nos FEs ou mecânicos de voo. Esses são piores, os coitados, esses têm incidência por todo o corpo de câncer. A aposentadoria especial permite que o segurado pare de trabalhar mais cedo. Dependendo dos riscos e da exposição a agentes nocivos, o interessado pode pedir o benefício depois de 15, 20 ou 25 anos de contribuição.
De acordo com as normas do INSS, esse tratamento diferenciado é garantido apenas a quem consegue comprovar os perigos envolvendo a profissão. E essa comprovação deve ser feita por meio de um laudo médico. A Turma Regional de Uniformização adotou precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que seguem exatamente o mesmo raciocínio, o de que o agente pressão é um agente relevante para caracterizar como especial o trabalho prestado pelos aeronautas. No sul do país, a Justiça tem entendido que os aeronautas trabalham sim em condições especiais. Uma postura que traz esperanças para Maria e centenas de ex-comissários. Graças a Deus chegou essa etapa, né? Esse fato de nós podermos todos termos o mesmo direito pela profissão de nos aposentarmos com 25 é um ganho maravilhoso. Nos últimos meses, a palavra canabidiol tem sido repetida em jornais, na televisão e até em filmes. Esse é o nome de um remédio extraído da planta da maconha. Para ter acesso ao tratamento, o paciente precisa trazer o medicamento de outros países, já que aqui a venda é proibida. Mesmo com a restrição, hoje a substância já é vista com outros olhos, pela comunidade científica, pelo poder público e até pela justiça. Em um caso recente, uma família de São Paulo decidiu recorrer aos tribunais, não para conseguir entrar com o produto no país, mas para que o tratamento fosse pago pelo governo. Guilherme mora na periferia de São Bernardo do Campo, no estado de São Paulo. É um jovem de 16 anos e aparentemente tímido. Mas durante a sessão de fisioterapia, ele se soltou mais. Fez graça para a câmera e não teve crises epiléticas. Uma característica da encefalopatia, uma doença cerebral crônica que afeta o desenvolvimento da criança. É uma síndrome que pode gerar até 500 convulsões num dia. O Guilherme chegou a 300 num dia só. E depois disso ele começou a tomar medicações para crises convulsivas. Segundo a mãe de Guilherme, os sintomas da doença no filho começaram a aparecer a partir do 3º mês de vida e só agora estão sendo realmente controlados. Isso graças ao canabidiol, uma substância encontrada na maconha. Eu nunca tinha nem ouvido falar a respeito de canabidiol. Aí você tem uma esperança. Na verdade, a palavra é essa, esperança. Nossa, chegou o que a gente sempre pediu. Alguma coisa que vai cessar a crise. Porque nós não temos sonhos assim de ver andando, ver correndo, falando, mas a gente quer ver o filho sem crise, né? Isso já é uma vitória muito grande para nós. O uso do canabidiol já foi alvo de grande polêmica no Brasil. Isso porque, apesar do sucesso no tratamento de vários pacientes, até o ano passado, o produto ainda fazia parte da lista de substâncias proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Mas em janeiro deste ano, passou a integrar a lista de medicamentos aprovados para uso terapêutico no país. O que nós utilizamos como parâmetro para avaliação foi a característica química e a característica farmacológica da substância, a substância isolada, somente o canabidiol. Então, depois de avaliado, nós não encontramos relatos na literatura de que essa substância pudesse causar alguma dependência ou que ela tivesse um efeito psicoativo e, portanto, não havia razões para que nós deixássemos essa substância numa lista de substâncias proibidas. Segundo este neurologista, o produto que é vendido nos Estados Unidos como suplemento alimentar vinha sendo estudado desde a década de 70 para tratar doenças degenerativas, como o mal de Parkinson. Apesar das críticas sobre a presença da maconha no remédio, a medicação já está liberada para uso em pelo menos 17 países. Na maconha, você tem substâncias que também são psicoativas e que poderiam dar dependência. Então você vai dizer, bom, a gente conhece bem o THC, mas o remédio, ele não está totalmente isento de THC, sempre tem uma taxa pequena, mas não a ponto de gerar algum risco em relação a essa dependência. Mas essa substância extraída da maconha tem um preço muito alto. Uma seringa como esta custa $500, cerca de R$ 1.500. Para o caso de Guilherme, são necessárias 6 por mês.
Além disso, como o país ainda não fabrica produtos à base de canabidiol, o custo da importação é maior e encarece ainda mais a medicação. A primeira ampola que nós compramos, já estava fazendo uma campanha para conseguir comprar. E eu consegui. Aí quando nós vimos que estava dando certo, aí nós já começamos a campanha para mais, porque o Guilherme é grande, ele toma mais quantidade. Ele ainda não está na dose certa, porque nós não temos condição de bancar 6 seringas no mês. Uma conta que a família de Guilherme jamais conseguiria pagar. Por isso, a saída foi pedir nos tribunais o fornecimento do remédio. Um caminho que também tem sido escolhido por outros brasileiros que passam pela mesma situação. E a Justiça tem entendido que é direito do paciente receber o tratamento necessário de graça. Uma vez garantida a Constituição, o poder público é obrigado a fornecer gratuitamente toda a medicação necessária para o tratamento. Se havendo indicação terapêutica do médico e certeza da cura, como tudo se encaminha no caso dessa medicação, da cura ou para o tratamento que promova mais dignidade para a pessoa, o poder público sim é obrigado a fornecer. Na decisão, o juiz determinou que a União forneça mensalmente o tratamento completo para Guilherme, sob pena de multa diária no valor de R$1.000. Eu avaliei de acordo com a indicação terapêutica de que o uso da medicação traria resultados positivos para a qualidade de vida dele e também a urgência do pedido, já que ele fazia uso há alguns meses com resultados bastante exitosos. E depois de 16 anos de luta contra a doença do filho, a dona de casa ganhou ainda mais forças. Pela internet, ela tem conseguido espalhar esperança. A Cannabis Esperança, nós nos reunimos, são mães e nós damos suporte, né? As mães que conseguem ensinam outras mães a conseguirem também. Então eu só tenho a agradecer. E eu tenho certeza que eu só vou mostrar agora um Guilherme totalmente diferente. Ele já está ganhando muito com isso. É bom lembrar que para ter acesso ao canabidiol, as famílias ainda precisam de uma autorização da Anvisa. A venda do remédio continua proibida no Brasil. Se você quer saber mais informações sobre as regras para a entrada do canabidiol no país, basta acessar este endereço. Combater a entrada e o uso de um remédio proibido no Brasil tem sido alvo de investigações constantes da Polícia Federal. Eu estou falando do Citotec, um medicamento com efeito abortivo que ainda pode ser encontrado em farmácias, principalmente no interior do país. O assunto chama atenção para um problema recorrente, um número cada vez maior de abortos clandestinos. Sapatinhos que cabem na palma da mão. Para muitas mulheres, a gravidez é um sonho, mas para outras tantas, quando o resultado do teste dá positivo, o sentimento é de desespero. E elas se sentem só. Essa é um relato, vamos dizer, mais recorrente. É o abandono do seu companheiro, o abandono da sua família, né? Então ela tende a tomar atitudes extremas, né? De colocar a própria vida em risco. Pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde revela: 1 milhão de abortos clandestinos são feitos todos os anos no Brasil. O levantamento mostra ainda um outro dado que impressiona: a cada 2 dias, uma mulher morre por causa de procedimentos mal sucedidos. De acordo com a legislação brasileira, provocar um aborto é crime, exceto em casos de estupro, risco de morte da mãe e quando o feto é anencéfalo, ou seja, se desenvolve sem cérebro. Em qualquer outra situação, a pessoa acusada pode pegar de 3 a 10 anos de prisão. A pena ela vai diferenciar, né? Se for cometido pela mulher, se for cometido por um terceiro com o consentimento da mulher ou sem o consentimento. A mais alta é sem o consentimento da mulher. Mesmo nas situações em que o aborto é permitido por lei, o preconceito e a desinformação muitas vezes levam a mulher a recorrer a métodos ilegais. Um dos mais comuns é o uso de medicamentos como o Citotec. O Citotec originalmente era uma medicação que foi lançada no Brasil para tratamento de úlcera, de gastrite. Só que ela é uma substância chamada prostaglandina, que um dos efeitos dela é a contratilidade uterina, contrai o útero com muita força. E aí se descobriu, as pessoas já sabiam, que ocasionava aborto. E começou a ser usada
com essa finalidade e praticamente os médicos não utilizavam para tratamento da gastrite. A prática levou a Anvisa a proibir a fabricação e a entrada do remédio no Brasil. Mesmo assim, o Cytotec ainda pode ser encontrado no país com procedência e qualidade duvidosas. Até no interior do estado, as pessoas têm acesso ao Cytotec. Então isso espanta, porque se uma medicação é proibida, você vai na cidade do interior, você encontra. Por mais difícil que seja conter a circulação do Cytotec no Brasil, a Polícia Federal tem investido no combate ao contrabando do remédio. Em uma operação realizada no município de Serra Talhada, no sertão de Pernambuco, foram encontrados 8 comprimidos embrulhados em R$900. O mais grave é que o medicamento estava escondido no balcão de uma farmácia. A dona do lugar foi denunciada por comercializar o produto. O advogado dela rebate a acusação e afirma que a intenção não era vender, mas sim consumir o Cytotec. E ela tem problema crônico, né, de saúde na questão gástrica e estava tomando esse medicamento que em tese seria, né, mais eficiente, mais eficaz. Argumentos bem diferentes dos apresentados pela ré durante o interrogatório. Ao juiz, ela afirmou que desconfiava estar grávida e, por isso, comprou o medicamento. O depoimento também mostrou outra contradição. Enquanto ela sustentava que já havia ingerido 2 cápsulas, o laudo pericial apontou que a cartela de Cytotec estava lacrada. Depois de ser condenada na primeira instância da Justiça Federal, a proprietária da farmácia recorreu e o caso foi analisado no Tribunal Regional Federal em Recife. Os desembargadores entenderam que a acusada mantinha o Cytotec em depósito para fim comercial e, por isso, a condenação por contrabando foi mantida. A decisão determina o cumprimento de 1 ano de reclusão em regime aberto. Esse mercado clandestino empurra as mulheres mais ainda para a insegurança, né? Mesmo elas passando por uma situação de risco, de ir atrás, de conseguir esse medicamento, muitas vezes esse medicamento também não tem nenhuma segurança de efetividade, porque é um medicamento fora de controle. Proporcionar o mínimo de estrutura a pais que passam horas ao lado dos filhos hospitalizados. Essa foi a intenção do processo judicial que teve como alvo as condições de uma unidade de saúde infantil no Rio de Janeiro. Para acompanhar os pacientes que, em muitos casos, têm doenças graves, os familiares são obrigados a dormir em cadeiras. A boa notícia é que a construção de uma nova sede poderá mudar essa realidade e garantir um pouco de conforto a quem enfrenta momentos tão difíceis. Rosana ainda estava grávida quando descobriu que o filho tinha um problema de saúde. Um exame mostrou que o feto estava com excesso de líquido na barriga. Na época, os médicos recomendaram que a vendedora procurasse o Instituto Fernandes Figueira, que é referência no atendimento infantil. No hospital, considerado amigo da criança pela Organização Mundial da Saúde, um exame mais detalhado revelou um outro problema ainda mais sério. O bebê tinha uma membrana na laringe, o que poderia impedir a respiração assim que ele nascesse. Então, no parto, já estava ali o cirurgião já preparado para fazer uma traqueostomia de emergência, para poder ele respirar. A criança nasceu com síndrome de Prunibelli, uma doença congênita que provoca uma série de consequências, como deficiências na musculatura do abdômen e problemas no aparelho urinário. O filho de Rosana ficou 18 meses internado no hospital. Nesse prazo, passou por vários setores e foi operado 3 vezes. Os pais abriram mão de emprego, venderam o carro e usaram as economias. Tudo para ficar perto do filho. Eu nem olhei minha situação, nada. Eu quis, eu e o pai, assim, estar ali perto do filho. Até porque uma das coisas assim que a gente ouvia muito assim da psicologia, né? Que é muito bom a presença dos pais perto dos filhos, entendeu? Para ajudar o filho a se animar, a querer viver. Então, o que eu podia fazer, estava fazendo, eu e o pai. A jornada de carinho e dedicação exigiu ainda mais esforço por causa de um detalhe: a distância entre a casa da família e o hospital. O Instituto Fernandes Figueira fica no bairro do Flamengo, na Zona Sul Carioca. Já o casal mora a 35 quilômetros, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Todo dia. Ia para lá, voltava para casa.
revezava entre eu e o pai. Às vezes ia eu e o pai junto, às vezes ia eu ou o pai, né? E toma dinheiro de passagem, né? Foi um bom gasto, entendeu? Mas é aquilo, pelo filho da gente a gente faz tudo. Não mede sacrifício, não mede nada. As idas e vindas diárias ao hospital eram necessárias porque o Fernandes Figueira não possui estrutura para abrigar acompanhantes em tempo integral. Para a vendedora, o jeito era improvisar. Vendo as cadeiras. Na UPG e na UI, a gente tinha ali cadeiras, né? Na UI ainda tinha uma poltronazinha, uma ou duas poltronas que a gente revezava entre as mães. E já na enfermaria, todos os boxes, todos os leitos têm uma poltrona. O sacrifício dos pais chegou ao Ministério Público Federal, que entrou com uma ação civil pública na Justiça contra a Fundação Oswaldo Cruz, responsável pelo hospital. Para esse procurador da República, a situação é inaceitável. Me surpreendeu justamente por conta de que essa obrigação de que os hospitais, as instituições onde há uma criança internada tem que providenciar ali uma estrutura também para acompanhamento dos pais ou do responsável dessa criança, é um direito que está expressamente previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, no ECA. Então, nessas circunstâncias, a gente esperaria que um hospital referência em matéria de criança, já tivesse ali providenciada essa estrutura. Rosana diz que chegou a procurar a ouvidoria do hospital em busca de uma solução. A resposta que recebeu não ajudou muito. O que sempre passava é o seguinte: falta de espaço. Não tem um espaço físico do hospital muito pequeno. Notificada pelo Ministério Público, a direção do Fernandes Figueira negou que Rosana tivesse sido proibida de acompanhar o tratamento do filho, mas admitiu que o Instituto não tem acomodação para acompanhantes. É essa situação que não pode permanecer. Então, o pedido da ação é justamente esse. O pedido é que, em 45 dias, o hospital providencie a estrutura necessária e até lá que ele custeie a hospedagem e alimentação de pelo menos um dos pais ou responsável até que essa situação seja equacionada, seja resolvida. Em outubro do ano passado, a direção do hospital informou ao Ministério Público que o hospital vai ganhar uma nova sede. As novas instalações vão contar com alojamento. O investimento previsto é de 560 milhões de reais. O local escolhido para o novo Fernandes Figueira é um terreno que fica ao lado da Quinta da Boa Vista, conhecida área de lazer da zona norte do Rio. Pelo projeto, a unidade vai integrar um complexo hospitalar que inclui também um outro Instituto Nacional de Saúde da Fiocruz. A construção ainda não começou, mas a proposta tem evoluído. Tanto que os responsáveis já avisaram a data que as obras devem ficar prontas, 2017. Para o procurador, é tempo demais para esperar por uma solução. A gente acha que não é possível, você tanto tempo você deixar um direito negado, você ter um direito negado, da mais fundamental importância, uma criança internada é uma pessoa numa situação de grande vulnerabilidade que precisa então do seu pai, da sua mãe, do responsável ali junto dela até para poder melhorar a sua saúde e tudo. A gente não vive só o sofrimento nosso. A gente acaba compartilhando o sofrimento de outras mães também. E compartilha. Que dói pra caramba. Então, não é só a parte física que pesa, não. A parte psicológica pesa muito. E o Via Legal está terminando. Na próxima semana eu volto com outras histórias decididas pela Justiça Federal. Até lá!